Nós vamos respirar bem profundamente. Vamos sentindo a presença amiga do nosso anjo guardião, de toda a espiritualidade, dos guardiões, das baianas, dos baianos, ciganas e ciganos, boiadeiros. Vai sendo feita uma asepsia, uma proteção no nosso lar, repleto de paz, amparo, fortalecimento e equilíbrio. Nós vamos assim mentalizando toda essa energia, todo esse amparo, toda essa fé a se expandir, nos envolver e nos levar até Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, para que assim possamos buscar, eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, nas salas onde esses espíritos convivem conosco no Pingo de Luz, na sala do Pingo de Luz. Estamos estudando. Que essa sala seja fechada hermeticamente. Que possamos nos fortalecer e amparar com toda a paz, com toda a serenidade, com toda a harmonia. E com os corações abertos, entrelaçados, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Onde que nós paramos? Nós paramos, vai iniciar o capítulo 16. 288. 288. Capítulo 18. 18, é. Tá bom. Então, capítulo 18, Dante Ventura. Mais uma vez, Ventura empreenderia a visita ao filho amado. Dante jazia melancólico e, apesar de todo o sofrimento, seu corpo não adoecia gravemente. Ele retinha a esperança de que o vaso biológico do menino perecesse, promovendo-lhe a libertação, mas, malgrado seu, o rebento resistia. No caluge repetia-se a cena. Os responsáveis pela criança eram adictos, estavam na parte mais carente da favela, e o pequeno era socorrido, quando possível, por vizinhos piedosos e honestos, como muitos outros habitantes daquela região paupérrima. Espíritos nobres e bondosos reencarnam em ambientes semelhantes, enfrentando lutas para apoiar os seus em regime de provas ou expiações. Não encaram a pobreza como punição, nem as favelas como ambientes perniciosos. Antes, se compadecem do povo sem terem autopiedade e organizam-se em tarefas elevadas, cooperando com a transformação social. Erguem bandeiras das mais variadas a exigir pacificamente todo o trabalho pessoal e coletivo à transformação social. A mãe ausentara-se da choça. No tugúrio, o calor asfixiava. Subitamente, o explorador da genitora de Dante fitou o menino com olhos perturbadores. O pequeno, por conta das dores que sentia, gritava e batia a cabeça contra uma das paredes da frágil habitação,
E mais uma vez o ébrio fora tomado de ira e avançara para a criança. Chutara, guspira, esbofeteara, até o menino expelir de dor fezes e urina, fazendo com que o algoz, por asco, sustasse a sessão de torturas, saindo às pressas do casebre para limpar-se e afastar-se do mau cheiro. Lourenço chorava. Ele, de fato, à sua maneira egoísta, amava o menino. Aproximou-se, tentou consolar, enlaçou-o e soluçava. Era sábado. Você vê que ele tem o coração duro, né? Ele é mau, né? Ele pratica a maldade, mas quando fala do filho dele, ele fica comovido, né? O amor brota no coração no meio daquele monte de Tocado, pedra, né? toca o coração. E a gente vê isso daqui, os maus tratos, né, no menino, mas diz que tem coisa pior por aí, muito pior do que isso. E a gente não fica sabendo, né? Era sábado. Casimira apresentara-se de bom grado para a tarefa de visitação às comunidades carentes. Várias equipes formaram-se e ela fora escalada para uma região bem distante do centro espírita, local de muita pobreza e violência, para o qual poucos voluntários se matriculavam. Fora tomada por uma estranha vontade. Dirigiu-se à enfermaria e recolheu fraldas dos mais diversos tamanhos, medicamentos, antissépticos, água, lenços umedecidos, esparadrapos, roupas limpas e material de higiene. Ela acondicionou tudo em uma prática mochila e seguiu viagem. No bairro, dividiram as tarefas de visitação por meio de um mapa. Casimira seguia rigorosamente os combinados de conduta e ação. Guiada pelos benfeitores, apressou-se estacando de frente a um barraco paupérrimo, de onde partiam gritos de uma criança. Todos se impressionaram. A equipe toda ali se reuniu. Casimira bateu palmas e aguardou. Ouviu-se apenas um choro infantil. Ela empurrou um frágil tampo de madeira convertido em porta e entrou. Sim, era a habitação onde vivia Dante, o filho de Lourenço Ventura. É tudo coincidência, vocês veem, né? Quando Casimira adentrou e foi vista por Lourenço, ele pensou sofrer de uma alucinação. Trouxe as mãos ao peito, sentindo o impacto das emoções, e expressou um grito rouco e gutural de horror. Casimira? Ela parecia em transe. Às pressas, ajoelhou-se, pediu ajuda aos amigos que desacorrentaram a criança, solicitou chamasse um policial amigo da instituição, que acionou os órgãos competentes e iniciou a higiene do menino. Cuidou de Dante com esmero, limpou seu corpinho, banhando-o com lenços umedecidos e acolheu-o dignamente em fralda aconchegante. Colocou nele roupas limpas e perfumadas. Retirou do seu lanche e partilhou com o menino que, faminto, o devorou. Ventura estava atordoado. Não era possível. O infante parecia gostar de Casimira. Os fluidos dela o acalmavam e logo o pequeno adormeceu. A serviçal de Valério fez prece belíssima. Maria, sua filha e amada, de Lourenço, apareceu ladeada por Álvaro e o guia mediúnico de Casimira. Todos oraram em silêncio absoluto. Caiu respeitoso até que o alto enviou ajuda. Desculpa. Todos oraram. Um silêncio absoluto caiu respeitoso até que o alto enviou ajuda. Além dos espíritos presentes, uma entidade veneranda, luminosa e delicadíssima apresentou-se. Trazia o semblante suavemente amadurecida, as cãs cuidadosamente presas num coque de elegância, discretos brincos alongados nas orelhas e um chale ibérico às costas. Quando a viu, Lourenço caiu de joelho. Vovó Emília era a benfeitora de Ventura, em autoridade moral de amor e afeto. Sim, Lequinho, sou eu, meu filho.
disse ela num sotaque lusitano encantador, revelando o nome de casa de Lourenço, com o qual ele viera, o apelido familiar gerado por um dos seus irmãos menores, que não sabia falar Lourenço, pronunciando apenas Leco, e depois, para os mais íntimos, Lequinho. Quanto tenho orado por ti. Vê, senhora, o que fizeram com teu bisneto? Sim, meu filho, Deus faz sempre o melhor. Ele quis alterar a voz em acusações diversas, mas ela o disciplinou com firme bondade. Lequinho, agora chega. Ele obedeceu de imediato e permanecia paralisado. Ela aproximou-se, fitou-o com olhos da verdade e continuou. Vês este chale, meu filho? Sim, senhora, respondeu o bondoso, de voz embargada e corpo trêmulo. Tu te recordas? Ele balançou a cabeça afirmativamente, enquanto o corpo tiritava. Esse foi o presente que tu me deste quando foste a Portugal, após longos anos de estudos e dedicação. Nunca me separei dele, o que representa a vitória de um neto que sempre me encheu de orgulho e alegria. Todas as nossas economias te foram entregues para que nada te faltasse no aperfeiçoamento do teu curso de direito. Lembra-te de que teu avô vendeu o relógio de ouro, presente paterno, nossas alianças de casamento e todas as nossas joias para que pudesses estudar? Foste a terra dos meus pais, para a qual eu nunca, em vida física, consegui retornar. Depois tu nos deixaste, porque não tínhamos a educação necessária para frequentarmos os mesmos lugares em que convivias. Compreendemos perfeitamente. Lembro-me de quando tua mãe, imigrante italiana, quis vender-te como fez com os outros. Morávamos próximo ao cortiço que te servia de lar. Trouxe-me um vestido rasgado para a costura, usado por ela nas noites de meretrício. Aconselhei-a e, em nome de Jesus, pedi que não fizesse isso. Em vão. Ela entregou-te a um vendeiro distante que tensionara escravizar-te. A gente vai lendo esse negócio aí, vai dando um aperto no coração, né? O sofrimento que todo esse povo passou em diversas encarnações, né? Né, amor? Muito triste. Ele pareceu recordar e foi apoderado pela amargura. Tu tinhas a idade de Dantinho. Resgatamos-te usando a influência dos superiores do teu avô e adotamos-te enquanto tua mãe lutava com a vida. Nunca permiti que me chamasses de mãe, porque jamais desejei apagar da tua memória a mulher que te deu a vida. Tenho já, àquela época, alguns outonos e os cabelos nevados. Permiti que me chamasse de avó. Ela me abandonou, disse ele protestando, e impedindo que pronunciasse vitupérios, ela o interrompeu, sobrepondo-lhe a voz. Não, nunca digas isso. Quando enriquecestes e não mais nos procuraste, entendemos que, em razão das tuas imensas responsabilidades, o tempo faltava-te para nos ver e beijar-nos, e que certamente o teu passado poderia manchar a nova vida que lutavas por erguer. Como com tua mãe, deve ter acontecido o mesmo, Lequinho. Ela não teve tempo. Acredito, contudo, que nunca deixou de te amar. Ele entendeu a correção e, ruborizado, aquietou-se. Orávamos por ti, continuou comovida, felizes por suas conquistas. E, aplicando na voz divina ternura, continuou. Amigos malvados diziam-nos que tu tinhas vergonha de nós, do nosso modo de falar e agir. Mas de nossa parte, sempre te defendemos. Tu tinhas direito de seguir o teu caminho. Tu nada nos devias. Se resolvemos amar-te, a honra foi nossa. Ventura chorava. Havia tanta sinceridade naquelas palavras que o desarmaram.
As lágrimas de solidão, prosseguiu com absoluta verdade, transformávamos em preces para a tua vida. E hoje, meu filho, deu-me uma saudade imensa, mais do que todos os outros anos, e por isso decidi ver-te. Lourenço estava possuído pela vergonha. Aqueles olhos da verdade fitavam-no sem cobrança, sem mágoa, sem exigências. E isso, de certo modo, perturbava-o. Sabia que por ambição fora ingrato. Por vergonha, ele abandonou os pais adotivos, esquecendo-os na miséria. Desencarnaram numa casa de caridade sem jamais receberem notícias. A senhorinha, após acariciar a face, beijar-lhe e reerguê-lo, maternalmente assumiu expressão grave e continuou: Te perdeste, meu filho. Ele permaneceu em silêncio, com olhos chumbados, enquanto parecia desenhar com um dos pés um risco qualquer no chão de terra batida do barraco. Queres ajudar o nosso Dantinho? Perguntou com indefinível ternura. Ele ergueu os olhos afogados, como se quisesse pedir-lhe perdão e abraçá-la. Um suspiro fez cair grossa lágrima, revelando dos 2 sóis fúlgidos de ansiedade por aquecer o seu rebento. Mas, humilhado e moralmente devedor, limitou-se a responder de voz embargada, com todas as forças de minha alma. Então observa. Casimira terminou a prece, recolheu o menino, embalou-o em seu braço de serva, forte e decidida, e aguardou a assistente social. Quase 2 horas eles permaneceram lá sem que alguém da família aparecesse. Quando o socorro chegou, o menino fora imediatamente conduzido para um hospital e depois a um abrigo. Casimira implorou levar a criança para sua casa, mas o pedido fora negado. Então, ela prometeu visitar o garoto todas as noites. Ventura, ladeado pela avó, não sabia como reagir. Não entendia a linguagem da caridade. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele fugiu com o peito opresso pelas emoções em desalinho. Confuso, pareceu recrudescer o ódio e petrificar o coração. Malditos foram eles. Trouxeram minha avó para me humilhar. Certamente me denegriram para ela. E parecendo doutrinar-se, influenciado pelo modo de falar da avó, dizia na segunda pessoa do singular: Ventura, Ventura, nada de tolices. Tu não deves nada a eles. Se adotaram foi por escolha pessoal. Ergue a cabeça e não te entregues à gratidão. Altivez é virtude dos fortes. Lançou a fronte para o alto e, subtraindo o pouco de humanidade que havia em si, enxugou as lágrimas e, parecendo retomar a tirania, vociferou: Mesmo com a tua nobreza, vovó Emília, vendi minha alma ao mundo e não desejo acompanhar-te aos céus. Que dificuldade, hein? O que vocês acham disso tudo? Dificuldade para se dobrar, né? De reconhecer, né? A gratidão, tudo que eles fizeram. Não, isso aí são escolhas, né? É, não só isso, né? Mas falando também da, da dificuldade dele aceitar que existe um outro caminho, né? Porque ali ele teve uma recaída, se assim eu posso dizer, né? Da maldade para a bondade, né? Então, Um não é recaída, lampejo, uma coisa rápida, deu é uma uma ressubida, né? escorregada. Teve É, uma ressubida. é. E mesmo assim, a vontade de manter o poder, o controle, de ser o que ele é, ele, Falou mais forte no final. é, ele inventou uma história na cabeça dele para não acertar, não mudar isso, né? Oi? Alguma coisa? Não, assim. Então vamos lá. Capítulo 19. Dolorosa surpresa.
Tomado de ira, retornou semanas depois para a casa de Valério, decidido a acabar com todos. Levou consigo cerca de 500 dos seus homens. 500, hein? Olha que 500 homens dentro de um lar, 500 espíritos. É espírito, né? Não fica dentro, né? Eles estão ali no ambiente, né? Mas não é que Físico, eles não é vão físico, mas uma população. ocupar o ambiente físico, né? Sim, sim, mas mesmo assim são 500 espíritos, né, para Então, derrubar uma família. é isso aí. Deu ordens para que cantassem os hinos de guerra. Evocou forças trevosas. Um tropel fora ouvido e de uma soberba carruagem desembarcou Bernardo Feitosa, conhecido pela crueldade no tempo da Inquisição. Vestia-se como os dominicanos e a todos ameaçava com o fogo do inferno. Tu me chamastes, Ventura? Sim, eminência, para que vejas nossa vitória. Ele estava irreconhecível, parecia transnudar o peito, parecia transnudar. O peito arfava, os olhos arregalaram-se, e num trovejar de ira determinou: hoje tomaremos conta deste palácio. Abalaremos de tal sorte Murilinho, com uma pressão demoníaca, que o faremos pular na piscina e afogar-se. Valério ficará tão impressionado que o sentimento de culpa fará arrebentar o coração. Dona Judite será possuída por centenas dos nossos e se lançará pela janela. Nossa atuação ao longo desse tempo já os fragilizara. A vitória é certa, mas a minha vingança ainda não acabou. Ouviu-se então um grito. Era Catarina, que, louca e trazida pelo grupo das trevas, também queria vingar-se do marido por um motivo inexistente. Ventura a utilizaria no momento tensionando escravizá-la mais tarde. Exigiu que Osório trouxesse Marcos e Olavo ao centro do círculo. Ele chamou Catarina, ordenando-lhe: devassa, infeliz, conhece esses miseráveis? Os dois entreolharam-se e fitaram o tirano sem compreender a forma de tratamento. A esposa morta de Valéria fitou os dois e, após alguns instantes, num grito de horror, perguntou: Marcos? Olavo? São vocês? Meus cunhados, filho de Judite e irmão de Valério? Como se um raio os iluminasse, reconheceram Catarina e lembraram-se de tudo. Ela convencera a ambos sigilosamente de que um roubava o outro nos negócios da indústria e semeara a discórdia na família, até que, ensandecidos, duelassem, e numa noite, em briga familiar, puxassem arma simultaneamente. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram possuídos pela ira. O trauma pelo fratricídio foi tamanho, ampliado pela perturbação da morte abrupta, que os irmãos mergulharam numa amnésia traumática explorada por Ventura. Recordando-se apenas do ódio que nutriam e de pequenos lampejos de convivência social. Odiavam-se com tanta força que não se empenharam em recobrar as lembranças. A história parecia um conto de terror. Marcos chorava lembrando-se de Judite, sua mãe. Murilo, de sua mãe, Murilo, o sobrinho, e o constrangimento que ajudara a lhes impor. Perturbou-se ainda mais. Olavo rememorou o convite dos benfeitores espirituais e, mortificado pela culpa, acusava o irmão pela própria insensatez. Tensionaram insurgir-se contra Catarina, no que foram separados e aprisionados para o grande julgamento. Querem saber o motivo da minha ira? Perguntou Lourenço num berro de ironia. Os três, entre gritos e imprecações, responderam afirmamente. Trabalhei para o bisavô dos Alicante, o fundador da indústria. Ele vinha de família fidalga e eu do proletariado. Formei-me em direito à custa de muito esforço de meus avós. Multipliquei a fortuna dele. Tornei-me sócio das empresas e seu amigo pessoal. Fiz casamento de interesse, unindo-me à desprezível mulher cujo pai era abastado e acionista.
sem, contudo, encontrar felicidade na vida conjugal. Apenas Dante foi a alegria dessa união. Décadas mais tarde, quando pelo apoio dos sócios assumiria a presidência, colocando Dante como meu preposto, tencionei roubar a esposa do industrial. Ela relutou, rejeitando-me. Mas, por muito amar o marido, não lhe revelou minha paixão. Planejei então a morte dela, mas algo deu errado. Fomos eu e Dante assassinados por causas que me permitem pensar que ele descobriu tudo e matou-nos intoxicados, arrancando-nos as melhores oportunidades. Agiu de modo a nos enganar. A multidão explodiu num rumorejo de espanto. Tomando fôlego e parecendo mais irritado, continuou: Por isso pagarão, não apenas pelo meu assassinato, mas pelos privilégios que a vida ofereceu a vocês, pela arrogância que carregam, pela vida boa que levaram, graças aos meus esforços. Parte da fortuna de vocês me pertence. Estou nesse inferno por causa da família Alicante. Enquanto ele falava, várias outras autoridades chegaram. A notícia espalhou-se célere, e logo uma multidão de espíritos perversos ou dominados por Lourenço congregou-se espiritualmente na mansão. Um tribunal fora montado na frente da residência. Os dois irmãos foram condenados a trabalhos forçados nas empresas de Lourenço, pelos supostos crimes do bisavô. Catarina, de modo semelhante, fora condenado pelos 15 abortos praticados e por aliciar moças ingênuas pela vida de meretrício, e por enganar e conduzir os cunhados à morte. O julgamento ia longe quando se ouviu o ronco dos motores, e 3 luxuosos carros pararam diante da faustosa residência. Médicos e advogados entraram às pressas. Sorriam com ansiedade. Do carro de Valério desembarcaram ele e Casimira. A serviçal carregava algo nos braços, com extremo cuidado, oculto por finos e acolchoados tecidos. Todos correram para casa. Lourenço e os seus superiores, espantadiços e curiosos, ocupavam o centro do ambiente na residência, enquanto a multidão se acotovelava para seguir o desenrolar dos fatos. Tchan, 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 tchan. Capítulos, fica para sábado. Tem 2 minutos. Bom, vamos acabar amanhã, então? Amanhã? Amanhã não, no sábado. Se ninguém se importar, eu não me importo. Vocês querem Ah, terminar isso daqui? Querem? mas é tão pouquinho, gente. Olha, Capítulo 20? São 58. 59. amanhã acho que dá para terminar, né? Amanhã termina. Pode ser amanhã, se as meninas, os demais não se importarem, eu não me importo. Amanhã não. Eu falei amanhã, mas é que eu pensei que hoje. Era É, É no amanhã é sexta, sábado. você trabalha amanhã? Vamos no sábado, tá bom? Tá. Então tá bom. Sábado, então, capítulo 20. Uhum. Cenas do último capítulo.